Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bom Papo Business. Cara, um prazerzaço hoje receber duas pessoas muito bacanas para contar um pouquinho sobre a história, sobre a caminhada, sobre o empreendedorismo e, lógico, do lado o Neto aqui que vai fazer aquelas perguntas idiotas de todo o programa, né? Esse é um dos motivos que o Neto tá aqui. Certo. E eu tô aqui só para fazer a apresentação, que depois o papo fica tão leve que eu posso até ir no banheiro que ninguém vai sentir falta. Certo. Mas é isso, boa noite, Neto. Pô, eu posso falar agora? Não. Ah, tá bom. O cara fez um podcast na apresentação. Mas é podcast o nome. Mas fez uma parte aí. Tá. Bom, boa noite a todos e todas. Desculpa aí o Rudney, tá? É que ele é assim mesmo. Faltou tomar um remedinho dele hoje. Bom, hoje nós vamos bater um papo. Vamos falar sério. O todinho você tomou no carro. É verdade. Hoje o papo... que nem o Rudney falou, com duas pessoas aqui da região. Exato. Trabalham aqui na região, no ramo da imobiliária. É isso. Corretores de imóveis. É um trabalho que vem, assim, tomando conta, né, da região nos últimos tempos. E é muito bom trazê-los aqui. Vamos apresentá-los, então? E trazer, mais do que isso, mostrar o lado deles, né? Porque é uma profissão que tem muita gente que torce o nariz. Exatamente. Nossa, corretor, Exatamente. Cara que só quer pegar o dinheiro da negociação e ir embora. Acho que há um pré-conceito, né? Um pré-conceito. Boa noite, William, e boa noite, Mica. Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. E eu falei besteira, é isso mesmo? Ou é isso mesmo? Porque assim, eu, até pouco tempo atrás, eu tinha um preconceito com corretores, né? A profissão foi banalizada. O que aconteceu para ter muitos comentários assim, não quero nem conversar? Cara, a gente de fato tem um preconceito, né? Por quê? Muitos corretores do mercado, eles se preocupavam apenas em ganhar aquele dinheiro, né? Só que o mau trabalho, a má conduta, infelizmente existe ainda hoje na nossa área e isso banaliza. Então eu costumo dizer que todos nós sempre estamos na mesma bacia, mas o cliente precisa entender que não é bem assim, né? Eu acho que toda profissão tem bons e maus profissionais. Nós somos os bons, né? A gente realmente tem um trabalho diferente que mostra que o nosso ganho é uma consequência de um bom trabalho realizado. Mas, de fato, a gente, por muitas vezes, acaba não conseguindo evoluir uma negociação porque a pessoa já teve um problema anterior com um corretor, né? Foi sacaneado, ou fez uma negociação que não teve suporte e aí perdeu o dinheiro. E aí a culpa é do corretor. E o corretor, muitas vezes, não teve nem a sensibilidade de estar conduzindo aquele cliente para o negócio, recebeu o seu e foi embora. A pergunta que eu vou fazer agora parece idiota, mas nem tanto. Fala pra gente qual que é o trabalho em si de um corretor de imóveis. As funções, né? As funções, exato. Cara, no geral ele tem que intermediar a negociação, né, seja lá com o vendedor e com o comprador, e direcionar de várias etapas. Primeiro, começar a conduzir com a questão do crédito, procurar ouvir o cliente, entender aquilo que ele de fato busca, entender a sua necessidade, trazer, né, o que o mercado oferece naquela condição, né? Nisso ele tem que pegar o cliente de mão dadas e até o final. Ou seja, ver a questão do imóvel, ver a questão do crédito, né? As certas condições contratuais. Depois, se for para a questão bancária, né, ter toda uma condução do banco. Então, assim, você tem a etapa de entender o cliente, né, de buscar realizar o sonho dele, que muitas vezes não é fácil, porque o cliente ele chega com uma expectativa e a gente às vezes tem que frustrá-lo. Mostrar que a realidade é outra, e aí muitas vezes ele não aceita isso de uma maneira confortável, né? Demonstra que muitas vezes a gente que é, digamos que incompetente ou não tem conhecimento do que de fato ocorre. E ele fala assim, não, tá bom, obrigado. E aí vai procurar outro corretor. E aí ele bate até de fato entender que a situação dele é aquela que foi apresentada lá no início. Existe uma estatística que geralmente um cliente para fechar, ele roda com 3 a 4 corretores no mínimo. Principalmente se ele está buscando uma coisa que é um pouco fora do que o mercado oferece. Certo.
E, enfim, aí vem a negociação, né, lá do comprador-vendedor. O correto é o corretor continuar o trabalho com banco, cartório, até poder entregar as chaves na mão, né? A gente tem essa preocupação de tentar transmitir uma experiência, digamos assim, para o cliente, que ele tem que se preocupar o mínimo possível com processos. Perfeito. Trabalhamos o pós-venda, desculpa. Não, claro. Né? Sempre a gente tem essa preocupação de realmente casar, né, as informações, porque obviamente o cliente sempre fica com dúvidas, né, em relação ao financiamento, aos questionamentos do que faz parte da construtora, né, porque né, nesses trâmites sempre tem alguns atrasos por conta também do clima, né, que infelizmente o ano passado choveu muito no final do ano, então houve alguns atrasos, né? Não por conta que o pessoal não estava trabalhando, por conta das chuvas, Sim. né? Então houve esses atrasos. Então as pessoas vão entregar na data, né? Sempre quando é na planta. E principalmente também, eu acho que é a sinceridade do corretor com o cliente, né? Porque essa sempre é uma pergunta muito assim, mas quando é na planta, vai me entregar na data? E na minha visão, para ser sincero, é já explicar que, ó, tem mais 6 meses. A lei diz isso, não é eu que estou dizendo, né? Então, é sempre que eu falo, quando o cliente ele compra sabendo disso, eu acho que ele fica muito mais tranquilo. Sim. E são coisas que às vezes, dependendo do corretor, ele oculta. Vou usar uma palavrinha chamada sinceridade. Exato. Né? Às vezes oculta ali. Não, tá previsto para janeiro de 2025. Porque o cara já carrega em si uma ansiedade, Exato. né? Sim. É uma ansiedade. E assim, em teoria, o corretor não está mentindo. Ele está dizendo que está previsto para janeiro, né? Mas não explica, olha, tem um prazo legal. Explicar por quê. Exato. Né? Tem um prazo legal, contratual aqui, porque acontece muito com vocês, do cliente, às vezes, mal ler o contrato. Sim. Tem diversos casos. Tem um cliente que quer ler até a última linha. Eu. Né? Mas também tem... É verdade. Tem um cliente que ele lê poucos detalhes, né? Sendo bem honesto com vocês, quando a gente está nessa etapa de contrato, principalmente quando é um contrato via imóvel em construção, ele é diferente de um contrato que está de um imóvel pronto. Porque ele é necessário que se inclua diversos itens que falem do projeto, construção, memorial descritivo, normas técnicas e assim por diante. Só que 80% desses papéis são padrões. Não tem nada que muda de um cliente para o outro. Só que o cliente, ele vai assinar um documento, ele tem a preocupação de não estar assinando nada que possa vir a prejudicá-lo. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma negociação dessa forma, eu procuro já transparecer para ele, ó, isso, fica tranquilo, não vai ter nada para te onerar. Aqui você tem que dar mais uma olhada, ver seus dados. Aqui está o que nós negociamos, está tudo registrado, tem as suas obrigações. Porque o imóvel na planta, o cliente ele é pré-aprovado agora, né? Ele está comprando com o respaldo do banco. Só que se esse cara pisar na bola durante o processo, vai dar ruim lá no final. Ele é orientado no princípio para que, olha, não temos que seguir dessa forma, né? E durante o andar do processo, tem geralmente uma empresa que faz esse procedimento de acompanhamento. Quando não tem, a gente também faz. Para cuidar do cliente, para no final não dar problema, né? Então, de fato, imóvel na planta, existe um risco de dar problema no final, da pessoa não conseguir financiar. Mas desde que ele se perca no meio do caminho com alguma questão financeira, né? Mas o contrato em si, tem clientes que leem, outros que não leem. Como a gente já tem a gente, como falei, procura transparecer uma sinceridade com o processo, tem casos que falam assim, olha, assina, tá tudo bem, né? Aí é uma questão que eu bato no peito, assim, a responsabilidade é minha e eu tento transmitir essa confiança para o cliente. Mas eu também respeito aqueles que querem ler até a última linha. O Rudney, por exemplo. Não, mas é basicamente para saber. Os Rudneys da vida por aí,
Mas é basicamente para saber o que você está assinando, né? Eu confio, né, dependendo das situações, a gente confia no outro lado. Sim, claro. Mas você tem que ler ali. Porque às vezes existe muitas pessoas de má índole, né? Infelizmente existem. Então, por que não você ler do começo ao fim ali para você saber? É o que eu sempre falo. Vai entrar em financiamento, vai entrar em consórcio, vai entrar em algum contrato? Saiba pelo menos no que você está entrando. Para depois você não falar, poxa, não sabia. Eu não sabia. Então mesmo que seja algo que você fala, poxa, eu tenho uma multa aqui que eu vou ter que pagar, você pode até ficar bravo com a multa que você vai ter que pagar. Mas se você sabia daquela multa, tá tranquilo. William, agora você falou agora há pouco aí 2 palavras, né? Sonho e frustração, né? O sonho que o cliente tem e às vezes ele chega e aquele sonho que ele plasmou ali não vai acabar se frustrando porque não é a realidade, não coube dentro do sonho dele. Para aquela pessoa que está para comprar um imóvel, está planejando e vai ouvir você falar agora, para ela não ter uma frustração, o que ela precisa saber, de ter de autoconhecimento antes de entrar nesse trâmite, nesse processo? Neto, primeiro que a nossa sociedade, né, a mídia no geral, ela não dá nenhum respaldo de conhecimento ao cliente. Eu, pessoalmente, nunca vi uma propaganda orientando, por exemplo, o plano do Minha Casa Minha Vida, né, que hoje é o plano master da nossa presidência, né, do mercado em si, em favorecer. Então, assim, eu já tive clientes assim, eu vi uma propaganda do imóvel que é Minha Casa Minha Vida, como é que faz o sorteio? Não é sorteio, né? Existe um processo. Então, quando nós atendemos o cliente, e a preocupação do cliente é entender o quanto que ele pode financiar, né? As 3 perguntinhas mágicas nossas são: qual que é a renda bruta familiar, qual que é a sua idade e você tem um FGTS para usar? Por quê? Com isso, a gente já consegue fazer uma simulação, né? Usamos muito o sistema Caixa, porque hoje é o banco que se enquadra no projeto Minha Casa Minha Vida, é o único, porque os demais não se enquadram, né? E dali a gente fala assim, olha, o seu potencial de crédito é esse. Então nós temos isso que o banco pode te dar de crédito, né? É uma simples simulação, mas podemos aprovar mediante os documentos. Só que a partir daqui a gente consegue deslumbrar o que você pode comprar. Se o banco te aprovar 200 mil, eu vou ver um imóvel de 250 mil, vou ter que dar 50 mil para a construtora. E aí a gente começa no nível de negociação. Olha, eu tenho um prazo X, preciso pagar até essa entrega de chaves, e ali a gente traz para o cliente um formato de como ele paga aquele valor. Né? Infelizmente, alguns clientes têm medo, né? Eles ficam com receio que a gente vai fazer alguma questão com os seus dados, que na verdade eu não pego o dado pessoal, só a informação de quanto a família ganha e a sua idade, né? Mas muitos não querem passar, e isso, no meu modo de ver, eu prejudico o sonho dele. Porque já aconteceu diversas vezes do cliente ter uma expectativa de poder comprar uma casa de 400 mil reais, porém, na hora que nós fomos olhar todo o cenário financeiro, só cabia uma de 250. Entendi. Só que a casa de 400 mil, talvez fosse um 3 dormitório, uma fachada diferente, um outro conceito. Quando eu levei para 250, a pessoa desanimou, porque ela gerou uma expectativa no outro produto. Certo. Então, aqueles que entendem, né, aquilo que a gente transmite como direcionamento, esse é o melhor caminho. Primeiro o cliente se abrir, explicar o que imagina, abrir a questão financeira, e aí a gente consegue entender e direcionar opções para que ele não se frustre, mas que ele consiga realizar o sonho. Porque se ele for olhar uma casa que cabe no orçamento dele e ele gostar, ele vai ficar feliz, né? E vai realizar o sonho dele. Perfeito. Ou seja, antes de sair procurando casa, antes de sair sonhando, vamos ver a realidade, né? Vamos ver o que cabe no orçamento nesse momento. Não quer dizer que lá na frente você não possa ter, né, nesse exemplo hipotético que a gente está falando, na casa de 400, de 500 mil, mas qual que é a realidade hoje, né? Eu acho que é isso que eu entendi. Então, com essas informações básicas, você consegue fazer uma triagem ali e mostrar produtos que encaixem dentro do orçamento dele, é isso? Exatamente. E tem um outro detalhe.
Voltando ao início da nossa conversa sobre a desconfiança com o corretor, alguns clientes tentam esconder a sua real situação financeira, achando que a gente vai querer tirar mais do que precisa. Isso também acontece diversas vezes e não tem um porquê de ser dessa forma, né? Se o banco financia X valor e tem que dar X de entrada, acabou. Se ele tiver um valor maior, ótimo, ele financia menos, prestação é menor, tudo certo. Mas muitas vezes o cliente fala assim, eu tenho 20 mil reais para dar de entrada. Só que na verdade ele tem 50, ele tem 80. Ele acha que não fala que tem 80, eu vou arrancar os 80 dele. Olha só, no mas imaginário não é assim que dele funciona. tá... Mas, né, eu também não como posso dizer? Não critica, não condena? Não condeno, Claro, porque talvez ele teve uma experiência ruim com alguém, sim. né? Eu tenho na minha carteira de clientes que já compraram comigo, pessoas que tomaram golpe, pessoas que aplicaram dinheiro. Porque se tem uma coisa que é desconfortável, Neto, é você receber a ligação de um cliente assim, olha, vou ter que destratar o contrato. Tive um problema familiar, vou ter que mudar minha vida profissional, porque isso envolve dinheiro, envolve percas, né? A lei diz que do valor que se paga de comissionamento, esse valor não entra como devolução, porque é valor serviço prestado. Né? Isso está dentro da normativa do Cresce. Certo. Porém, dos valores que a construtora receber, né, por lei, se houver um distrato, a construtora devolve 50% do que ele pagou para a construtora. Mas aí você imagina, o cara me paga 70 mil, 15 mil é a comissão, sobrou 55. Desses 55 para a construtora, vai sobrar 27,5 em média. Olha o quanto que ele não vai perder. Nossa, é verdade. Né? Então, assim, eu também não critico esses clientes, porque alguns talvez já tiveram uma situação chata. Ou seja, não necessariamente cair em golpe, nem nada disso, mas no imaginário, o corretor levou uma grana e eu fiquei sem a casa. Exatamente. É isso, né? Infelizmente. Exatamente. Mas eu acredito que por isso que tem que ser sentado e explicado o papel do corretor nesse caminho, né? Porque assim, a questão de compra no imóvel hoje no Brasil ainda é muito burocrático, não é não? É burocrático para quem não sabe fazer. Mas para a pessoa que vai comprar, normalmente não sabe fazer. Então, por isso ela precisa de um corretor especializado. Ela precisa confiar em alguém. A verdade é essa, né? A gente está aqui para demonstrar o que a gente entende, mas lá fora tem outros também que entendem, outros que não entendem. O primeiro princípio é ter confiança, cara. Porque quando você mexe com dinheiro, você mexe com um sonho, se geram muitas dúvidas. Eu te posso garantir que o processo é muito tranquilo e leve. Só que se a pessoa não tiver propriedade para conduzir o cliente, transforma num cenário, pesadelo. Um pesadelo, literalmente. Então, se nós formos olhar hoje, a nível São Paulo, quantas pessoas pagam aluguel, a gente está em defasagem do número de imóveis que tem para entregar na planta como venda, né? A gente trabalha muito no mercado Minha Casa Minha Vida, né? Já ajudamos muitas famílias a saírem do aluguel e ter a oportunidade de ter o primeiro imóvel, né? É fácil, não é? Não é. Tem que se enquadrar muitas coisas. A Receita está sempre mudando as regras. Hoje temos muitos autônomos no mercado, imposto de renda, né? Às vezes o cara não quer declarar tudo porque acha que a governo vai comer muita grana, mas eu falo assim, cara, declara. É o seu sonho. Depois você repensa, se for o caso. Só que se você não se enquadrar, você não vai conseguir comprar. E aí talvez seja a dificuldade maior, né? Você talvez inserir na cabeça de um cliente que ele está num cenário financeiro que oscila muito, ou ele não quer ter alguns compromissos a nível de impostos, mas ele quer a casa dele. E ele vai ter que se readequar para conseguir. Hoje, qual que é a renda mínima que vocês analisam, uma renda bruta mínima familiar, para ter ali a primeira casa, o primeiro apartamento, hoje, para a pessoa que está nos assistindo, qual que é a renda ali, a partir disso já é possível a gente trabalhar em alguma possibilidade aqui na região? Entre 7 e 8 mil.
É que Cotia, eu amo Cotia. Entendeu? Porque Cotia me deu a oportunidade de trabalhar na área e é a cidade com o metro quadrado mais barato. Então, assim, 7, 8 é uma renda legal e isso enquadra ainda no Minha Casa Minha Vida. Possibilita o cara comprar um imóvel de 350 mil. Só que se eu tiver um cliente que ganhar 2,5, 3, eu coloco ele num apartamento de 170, 200 mil. Então, respondendo a sua pergunta, hoje com um cliente que ganha 2,5, 3 mil de renda, ele já pode realizar o sonho dele. Já é possível Já. encaixar algum imóvel, algum apartamento Sim. que consiga... Possivelmente um apartamento, né? Que ainda encontramos aqui opções abaixo de 200 mil. Geralmente o cara tem um FGTS, né? O casal trabalha, guardou um pouquinho de dinheiro ali, né? Se beneficia, de certa forma, um pouco ainda do subsídio do Minha Casa Minha Vida. Uhum. E aí a gente vai lá e tal e faz a conta fechar. Legal. Isso pro autônomo? As regras são diferentes? As regras são as mesmas. A questão é que pro autônomo, a avaliação no banco não é igual, né? Porque pro cara que é CLT, já desconta na folha o imposto dele. Uhum. Ele tem um contrato e tal, se for rescindido há um tempo, então o banco fica um pouco mais confortável. O autônomo não, né? Hoje a gente ganha X mês, amanhã ganha Y não e tem tal. uma Tem uma oscilação. oscilação, Porém, se eu fizer o meu imposto de renda, tiver meu extrato bancário bonitinho, todo mês naquela faixa de valor, o banco vai me avaliar com o mesmo critério do CLT, né? Só que eu tenho um pouco mais de oscilação. Então, talvez na hora de colocar na mesma balança os dois, o cara do CLT tem um pouco mais de vantagem do que eu tenho. Entendi. Mas hoje, um Uber, um barman, um pedreiro, uma manicure, todo mundo pode realizar seu sonho. Interessante. E pra quem, aquela frase que hoje em dia tá bem na moda na internet, não sei se você já viu, a frase assim, é melhor alugar do que comprar. O que vocês podem dizer pra essas pessoas que... Eu vou dizer que é melhor alugar, né? Eles alugam também. Aluga também. É. Opa! Então, maravilha, verdade. Então Sim. vamos falar de aluguel. Então. Aqui nós faz todo tipo de negócio. Não, é isso que eu tô percebendo. Não, a gente aluga. Mas essa é a pergunta, né? Melhor alugar, melhor financiar. A gente vive momentos diferentes, né? Fomos aqui todos criados com aquele conceito. Você tem que adquirir um imóvel, você tem que ter patrimônio, né? Para você oferecer algo para sua família no futuro. Só que com as mudanças, né? Hoje a taxa Selic é mais alta, ideias novas de investimento, se põe muito em questionamento isso, né? Será que eu compro um imóvel para morar, eu coloco ele para alocar, invisto dinheiro aqui, invisto dinheiro lá, né? Na prática, hoje um imóvel, o rendimento dele do valor comercial representa 0,7, 0,6, quando está muito bom 0,8, né? Ao mês. Se eu tivesse hoje dinheiro, com certeza eu compraria imóveis para locação. Entendi. Né? Porque me traria futuramente uma estabilidade financeira, pensando que o nosso sistema de INSS hoje não é daqueles, né, da Previdência. Temos que pensar como investidores e eu tenho uma residência, eu moro nela. Se eu tenho 3, 4, eu moro em uma e alugo as outras. Então ele vai me deixar um rendimento futuro, né? Se eu for falar sinceramente para mim o que é melhor, eu prefiro vender, eu ganho mais. Sim. Né? Verdade. Mas também tem um lado. Aqui em Cotia temos uma oscilação, temos muitas empresas, indústrias, às vezes alguns diretores vai ficar 6 meses, 1 ano, muita rotatividade. Uhum. Então, assim, se não tivesse os imóveis para locação, como é que essas empresas iriam trazer esse público para cá para trabalhar, né? Então, tem que ter um meio termo. Entre comprar e vender, eu prefiro vender, né? E entendo que entre os dois cenários, para o cliente, é melhor ele comprar. O imóvel sempre valoriza, né? Se a gente for falar de uma correção mínima, usaria o INCC. Então, que ele valorize 5, 8% ao ano, o que valoriza continuamente igual, né? O problema é que essa análise às vezes é feita
no esquema no sistema de juros que a gente tem hoje, né? Mas ele tá alto, né? Hoje um investimento ele vai te dar ali às vezes 10% ao ano, só que isso tá 2, 3 anos. Se a gente pegar um relatório de 10 anos, já teve ano que eram 3, que eram 2, que eram 4. Então, na média, o que você está me dizendo é que o imóvel ele é mais estável nesse sentido de para investimento, né? Sim, na pandemia, né, a gente teve um boom imobiliário, que foi em 2020 e 2021, né, bateu todos os recordes já avaliados de todos os tempos, e inflacionou tudo, né? A gente falaria em 2019 de qualquer imóvel 100 mil mais barato hoje fácil, né? Locação super valorizou também, né? Imóveis que assim subiram absurdamente o valor por conta da procura. Então também é demanda e procura, né? O pessoal vem de São Paulo, estava lá em 2 dormitórios, ficando maluco porque tinha que trabalhar com o filho em casa. Vinham para a Granja, região, procurar um 3 dormitórios para fazer um escritório. Então, isso também impactou muito na mudança de humor do nosso mercado e de avaliações. Então, quando vocês verem hoje um prédio levantando em Cotia, a região, pode ter certeza, ali tem um cara que comprou 10 unidades, 15 unidades como investimento. Sério? Acontece mesmo isso? Muito. É que pra gente aqui de fora, né, parece meio absurdo, né? Tipo, no projeto o cara já vai lá e compra. Compra, né? Existe uma prática de mercado que as construtoras não gostam de ficar pagando pelo terreno. Faz ali um acordo, obviamente, com o proprietário e permuta algumas unidades também. Então, além do investidor de natureza, ainda tem um cara que tinha propriedade, que estava lá parada, faz um acordo comercial e vai pegar lá 5, 10, 15, 20 unidades, seja o valor que for, de acordo com a sua venda, e retém elas. Algumas unidades põe para revender, outras segura, reforma e põe para alocar. Então, assim, tem uma dinâmica muito alta. Os clientes que nós temos hoje como investidores, eu não vejo vendendo imóvel, eu vejo comprando, pondo para alocar. Né? Aí é uma questão de perfil mesmo, né? O cara que é primeiro imóvel para sair do aluguel e o cara que é segundo, terceiro que já entra como investimento futuro. Né? Mas a demanda nossa é absurda. Hoje falta, por exemplo, imóvel de 4 a 7 mil reais para alocar. Tem uma procura e não tem demanda. Caramba. Agora, eu queria entender um pouquinho como é que você caiu nesse mundo de corretagem. Até porque eu conheço o William já há uns 8 anos aproximadamente, e eu conheci ele vendendo cosméticos. É verdade. Então, tipo... Cosmético? É uma coisa assim, Mas né? conheceu vendendo, né? Vendendo já, né? Só mudou o ramo. Mas assim, como é que tu foi parar na corretagem? Porque antes disso eu lembro que você foi para a área de obras. Eu acho que tava no caminho, né? Venda, obras, casa. Tava no meio do caminho. Te contar um pouquinho da minha história rapidinho. Claro. Né, cresci no mercado automotivo, né? Fiquei 7 anos. Antes disso, né? Meu pai é pedreiro, então convivi ali com ele no meio da construção, de obra, já tinha um certo entendimento. E aí a gente teve uma época, 16, 17, o mercado deu uma travada e eu já tinha voltado a trabalhar com ele, saí da indústria, né? E aí eu conheci um cara e conheci outro cara, a gente tava conversando, falei, escuta, você não quer ganhar um pouco mais e trabalhar um pouco num ambiente melhor, dessa forma? Porque quem está na construção, né, serviço pesado e tal, só aquela coisa toda. Eu falei, a ideia não é muito ruim não, né? Mas o que seria? Não, estou precisando dos corretores e tal, não sei o quê. Como eu já tinha experiência com vendas, né? Como o Rudine comentou, eu tive uma época que trabalhei com cosmético. Lá no passado, no automotivo, também trabalhando numa empresa argentina com vendas. Então, já tinha um pouco ali de... habilidade. Fiz engenharia, né, durante um tempo. Então, a parte de projetos também eu já tinha um pouco de mais entendimento, né? Tanto que foi uma das coisas que fez eu trabalhar com meu pai durante uma época, né? A gente teve uma empreiteira, chegou a fazer algumas coisas até em cálculo do alto. Mas o convite dele mexeu comigo, porque eu queria mudar um pouco de ares, né? E foi bem, eu tenho que me planejar para isso, né? Enfim,
Me planejei, né, me desliguei do que eu estava fazendo e fui lá, estaca zero, plantão de vendas de um lançamento em Vargem Grande, que todo corretor é assim, começa no plantão de vendas de um lançamento para ter experiência. Explica pra gente, a pessoa que não conhece dessa área, como que é um plantão de vendas, né, para os corretores novatos? Olha, o primeiro que trabalhou era um container, né? Eu já vi situações piores, né? O cara só com a barraquinha ali, um guarda-sol Verdade. e panfleto na mão, Aham. né? Mas, no geral, as construtoras, né? Eles vão buscar um ponto de trabalho, vão pôr ali uma estrutura básica, né? Obviamente, o mínimo necessário. E você vai usar como um escritório, né? Um ponto de atendimento. Coisas mais simples, geralmente a estrutura é um container, às vezes pega uma loja ali, aluga, né? E faz um showroom. Projetos maiores, mais elaborados, geralmente o pessoal já monta uma loja mais incorporada, às vezes é um terreno próprio, né? Enfim, aí caí lá de paraquedas, fui pro tudo ou nada, né? Entender, porque eu não sabia zero do mercado, entendia de construir, entendia de vender o tipo de produto, mas não entendia de fazer negócio imobiliário, né? Aí tive, né, dentro do cenário imobiliário de imobiliárias de lançamento, você tem várias escalas. Corretor, coordenador, gerente, superintendente, diretor. Existe ali um grau de hierarquia, né? Então, tive ali um coordenador bom, tive um gerente também que me deu um respaldo, né? E fui tendo interesse, né? Porque a gente trabalhou em muitos projetos que entraram e saíram muitas pessoas. Infelizmente, para mim, eu realmente vim para fazer aquilo dar certo. Eu não queria ser só um plano B. Mas eu conheci pessoas que, pô, tô desempregado, me chamaram para ir ali vender um imóvel e tal, vou lá tentar. E o mercado imobiliário judia muito da gente. No início, porque você tem que vender para você ganhar, para levar para sua casa um sustento. Se você não vender, você está morto. Porque você não tem um salário, não tem ajuda de custo, você não tem nada, né? Então, assim, é um trabalho mental muito pesado. Pressão, né? A pressão psicológica, muitos finais de semana que você trabalhou ali durante a semana, agendou, agenda, tal. E não deu um... Chega final de semana, você passa lá o dia inteiro, o cliente não vai, o cara não te liga, não te dá uma satisfação. Eu falei, caramba, podia estar em casa com a minha família, mas eu tô aqui brigando pelo meu pão. E o cara nenhuma satisfação para me dar, ele não teve o respeito. Mas agora eu tô entendendo porque alguns corretores dão um troco depois, né, cliente? Merece, né? Mas, pô, hoje em dia é tão fácil. Pega o celular, né, meu? Não, mas tem pega, muito manda, disso, tem mas muito disso. É o pior que existe, Existe né? muito disso. E Miki, e você? Você é da Você é seu marido ou mulher? Seu marido. Sim. Ah, tá. Vocês se conheceram aqui ou em outro lugar? Conta um pouco da história pessoal, né? Acho que é legal conhecer o humano por trás do empresário. Bom, nós nos conhecemos num plantão de vendas. Olha só! Nesse dia você vendeu algum imóvel? E nem lembra? Depois que a Mica apareceu, esqueceu se tava Olha vendendo só, ou não. eita. Eu já vim de um mundo totalmente diferente, né? Eu trabalhava em RH e financeiro. Nunca vendi nada. Putz, mas lidava com o público. Mas lidava com o público, né? Mais um pouco diferente, né? Diferente, é. E quando eu conheci o William, foi para realmente conhecer essa área. Porque, como ele fala, a gente entra no plantão de vendas como um órfão, né? Chega lá e você, vamos dizer assim, que somos demonstradores de um projeto, né? Eu fui conhecer com ele o que era um pé direito de uma casa, um pé esquerdo de uma casa, né? E a base estrutural mesmo, de como apresentar os imóveis, né? Porque muito corretor chega, olha, aqui é a sala, todo mundo tá vendo que é uma sala, né? Mas a forma técnica, né? Certo. Como a gente fala, a base do que o projeto vai te ofertar, né? Fora aquilo que você já está procurando estruturalmente,
os dormitórios amplos, apesar que hoje tudo que nós estamos vendo, nada é igual à casa da avó lá atrás, tudo né? mais apertadinho, né? Isso, muitas pessoas ainda procuram aquela infância, quintal enorme, né? Casa com quartos grandes, e hoje não é mais isso, né? Então, muitas pessoas, elas já vêm com aquela conjuntura, né? Agora você me falou uma coisa que é verdade. Corretores são demonstradores, principalmente nessa questão, quando é um imóvel da planta, de algo que não existe fisicamente. E aí a minha pergunta para vocês dois, se vocês puderem me responder. É mais fácil vender um imóvel apartamento pronto, ou um imóvel ou um apartamento na planta? Com certeza o pronto. Os nossos números de trabalho mostram isso, né? Apesar de hoje a gente ainda vender alguns lançamentos, mas não é mais a nossa... Carro-chefe. Nosso carro-chefe, né? Hoje a gente tem uma demanda de revenda de imóveis prontos muito maior. Óbvio que às vezes bate um cliente, o cara que só cabe ali no lançamento, a gente direciona, porque também é um negócio bom para ambos os lados. Só que, por mais que eu venda um imóvel na planta, o cara vê o decorado, quando ele recebe, ele tinha uma expectativa e ele tem que pôr mais 50 mil agora de decoração para ficar igual. Você sabe que teve uma oportunidade, e eu me lembro disso, que eu fui levar um cartão de visita para o William, num plantão de vendas que ele estava na Granja Viana. E aí ele falou, você não quer dar uma olhada no decorado? Era totalmente fora do meu padrão, totalmente fora. Naquela época, né? Que agora o padrão era diferente, né? Mas Mudou assim, muita coisa. era tipo um imóvel de 800 mil, cara. Mas Rolou não, então não mas já que eu estava lá, né? Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada, né? Ele me mostrou e tal, né? Mesmo sabendo que eu não ia comprar nunca. Mas, pelo menos mas você lá, não né? ia se frustrar também, tá vendo? O lado mas positivo. aí eu peguei assim e perguntei pra ele. Falei, tá, achei muito bonito, decorado e tal. Agora, quanto custa pra mim fazer o decorado, eu receber a casa assim? Certo. Aí ele olhou pra mim, aí você coloca mais 400 mil. Isso quer dizer... E às vezes isso frustra, porque você olha lá um decorado, foi tudo montado pra venda, né? Nada é mentira, mas tudo foi montado para venda. Por exemplo, a maioria dos apartamentos de baixo padrão e médio padrão, o piso não vem, por exemplo. Né? Às vezes vem só na cozinha. Isso aí é um assunto de polêmico, porque tem os dois lados da moeda. A construtora coloca, aí o cara olha, não gostei. Aí lá vai o cara quebrar, ou vai fazer um piso sobre piso, às vezes é até mais caro para ele. Então, meio que padronizou um cenário, até mesmo comparando o baixo ou alto padrão, de não colocar acabamento. Assim, coloca padrão de mercado nas áreas frias, né? Que é cozinha, lavabo, lavanderia, mas o demais é por conta do cliente. A não ser que a construtora tem um showroom, traz por trás todo um cenário de entregar 2, 3 projetos diferentes de acabamento. Aí o cara paga um plus e reserva a casa pronta. Mas muitos pararam de dar o acabamento porque tinha esse reflexo. Aí, em vez do cara ficar feliz porque recebeu a casa reformadinha, ele começava a reclamar porque tem que quebrar o piso, eu tenho que retirar. Tá. E aí, hoje em dia, ele fica triste porque ele chega lá, eu acho que principalmente para os baixos padrão, de imóveis mais baratos, sim, eu acho que deveria vir com piso. Na minha humilde opinião. Porque assim, normalmente, quem está comprando um apartamento de 170, 180 mil reais, é uma pessoa que a maioria das vezes está em aluguel. Entendeu? Ela tá ali, não estou dizendo o caso de investimento, mas estou dizendo o cara ali. E às vezes, o cara tá louco para pular dentro, ele precisa pular dentro. E eu te falo assim, porque eu já fui em apartamento que não tem piso até hoje. O cara pulou dentro e não colocou piso. Eu vou te contar que eu concordo e não concordo. Ué... Porque o cliente desse patamar se tornou altamente exigente, né? Então, a gente presencia diversos casos. Pô, o piso é ruim. Não, eu não gostei desse piso. Porque hoje é natural, principalmente apartamentos, usar muito piso vinílico ou laminado, né? Tem pessoas que colocam na sala, nos quartos e tal. Já tem uns que preferem um piso frio, que seria um porcelanato, né? Uma cerâmica. Então, a gente deparou cada coisa que o construtor vai vendo aquilo dali, ele meio que...
Deixa o cara se virar e ele faz do jeito dele, né? Mas tem alguma norma técnica de lei para isso ou não? É Não. tudo de negociação. É negociação. É porque assim, eu não sei, me causa um pouco de estranheza ainda, sabe? Alguém tá me vendendo uma casa tem telhado, uma casa tem parede, uma casa tem que ter piso. Mas enfim, vamos prosseguir. Mas a explicação dele Mas a explicação é plausível. É plausível, sim, sim. Mas e nisso, olha, eu me contrariando. Eu vou só dar uma Claro. adenda aqui, rapidinho. A gente tem uma cobertura vendendo no 26 da Raposo, né? É um duplex e tal. Ela tá crua. O cara tá pagando e lá tem num quarto vários tacos de madeira que ele queria colocar no apartamento, porque ia morar, mas agora ele mudou de opinião, vai vender. Ele falou assim, William, o que eu faço? Coloco ou não coloco? Eu falei assim, não coloca. Porque se o cara chegar e ele gostar, a gente coloca para entregar com o taco. Mas se você colocar e ele não gostar, isso pode ser o fator determinante para ele não fechar o negócio. Tem sentido. É verdade. Então, assim, deixa lá quietinho e na hora que a gente vender, a gente resolve se põe ou se não põe. Porque, de repente, a pessoa tem um outro gosto. E aí ela não quer mexer com uma reforma. Óbvio, vai existir a reforma, mas você pode minimizar um pouco dela. Uhum. Perfeito. Você falando isso, você me lembrou, esses dias eu estava falando com uma cliente lá na gráfica e ela é de uma construtora que tá os apartamentos prontos. E aí não ligou a luz, né? Inclusive a gente fez matéria disso. Tá. Mas enfim, tá. aí a gente tava trocando ideia e tal, e ela tava falando exatamente sobre isso. A exigência do cliente, né? São apartamentos simples e tudo mais, e aí ela tava falando, cara, a exigência que esse perfil de cliente tá me trazendo, eu não vejo a mesma exigência nos apartamentos que a gente entrega de médio e alto padrão. Né? E aí eu acho que vem de encontro a isso que a gente está falando mesmo, né? Apesar da minha opinião ser no sentido assim, pô, às vezes o cara tá saindo, é melhor ter um espaço ali para ele já entrar e ficar, mas do outro lado tem uma parcela da população que vai olhar e falar, não, esse piso tá horrível, eu não quero. Há 5, 7 anos atrás, o plano Minha Casa Minha Vida, ele tinha um formato. Ele era mais seco. Era um imóvel ponto final. Um playground, não tinha piscina, sem elevador. Aqui em Cotia tem essa fama, porque tem muitos prédios até 4 andares, porque o plano diretor só permitia, né, até essa configuração, né, que seriam 15 metros do nível da rua para cima e tal. E diversos világios, né, que são condomínios de casas de 20 casinhas, 15, 30, também só tem um playground. Aí o cara chega hoje para pagar 250, 300 mil no apartamento, ele não quer ter só o playground, né, só o porteiro ali. Ele quer ter uma piscina, um espaço pet, uma academia, né, um belo de um salão de festa. Então mudou o cenário, os produtos foram evoluindo e também ofertaram para o cliente também ser exigente nesse sentido. Porque hoje ele pensa assim, pô, e meus filhos, né? Eu estou trabalhando, de repente alguém em casa para cuidar deles, podia ir lá embaixo, né, no parquinho, na piscina. Tem muito essa preocupação, né? Então, só que isso também subiu o valor, sarrafo, né? Subiu o valor, subiu a exigência, né? Exigência demais, então tá bom, né? Você tá bom, quer ser exigente? Beleza, mas tem e aí? custo pra isso, né? Claro, E o claro. condomínio também não pode ser tão alto como sempre. Exatamente. E como é que vocês veem, a gente até estava conversando antes de começar o programa, esse crescimento aqui da região, falando de Cotia mesmo, né? A gente vê que a cidade cresce, porém no pacote do crescimento, do progresso, não vem tudo, né, de infraestrutura. Vocês esbarram nessa questão, e isso acaba sendo um empecilho na hora também de negociar com o cliente, quando ele conhece a região, por exemplo, e vê que vai enfrentar uma Raposo, só para citar um exemplo. E se não conhece, vocês falam da Raposo? Uma pergunta. Sim, O cara que trabalha em São Paulo e vem morar para cá, por exemplo, né? Sabe o que acontece? O morador de Osasco, Barueri, às vezes o de Carapicuíba, né, são bem exigentes. Por que o cara é exigente? Porque lá onde ele mora tem tudo perto, escolas, saúde, a infra do dia a dia, né? Cotia traz oportunidades quanto a valores,
mas na infra ainda tem muita coisa a melhorar. Sim. Tem diversos Transporte público. Tem diversos bairros que um transporte público está a 2, 3 quilômetros de distância. Exato. Aí esse é o primeiro fator de barreira de entrada. Porque às vezes o casal só tem um veículo. Né? Só que também se ele compra um apartamento de 2 dormitórios, também só tem uma vaga. Então não tem como ter 2 carros, vai ficar um na rua, né? Ou aquela situação ou outra. Falei, pô, William, mas minha mulher depende do ônibus, né? Ou minha filha para ir para a faculdade. Aí você tem que criar toda uma logística para convencer o cara que ele pode ficar ali e vai dar certo, né? A questão Raposo, né? A gente atende clientes hoje que querem limitar até o quilômetro 26 para vir morar aqui. Porque eles ficam preocupados, pô, se eu subir mais 2, 3 para cima, mais 2, 3 para baixo, já se torna 6, 7. Uhum. Então, eu já vou perder mais meia hora no meu fluxo do dia a dia. Então, assim, a Raposo hoje para a gente é o maior desafio. Óbvio que tudo também que ocorre hoje com ela é por conta do alto crescimento de venda na cidade. Então, assim, tivemos um cenário de dar uma oportunidade muito legal para o pessoal conquistar algo, mas a cidade não se preparou para essa mudança. E agora estão tentando, né, rever algumas coisas. Até participei de uma das audiências públicas que tiveram no centro falando do assunto, né? Mas temos hoje esse tendão de Aquiles para resolver. Vocês usam a expressão correta, tem um tendão de Aquiles mesmo. É tão incrível, eu acho que o pessoal ali, os granjeiros, né, do 23 e 24, são os mais revoltados. Teve aquela situação que fizeram um teste de colocar São Camilo mão única, desce para José Félix e tal, né? E aí você vê, teoricamente ia melhorar um ponto, aí o pessoal do comercial ficou chateado porque começou a influenciar na questão financeira. Sim. Aí foram brigar porque tinha que rever isso, né? Ou seja, nós temos um problema lá, um polo financeiro absurdo, mas quando a gente chega ali no shopping da Granja, a gente perde 1, 2 faixas para o pessoal retornar para São Camilo, e quem quer ir para São Paulo fica só numa e vira um engarrafamento. Sim. Né? Então, como que vão resolver, eu não sei. Né? Potencial para crescer ainda tem muito aqui. Né? E os preços ainda são competitivos. Quando você está falando assim que o preço é competitivo, a gente consegue dar um exemplo claro? Por exemplo, sei lá, um apartamento de 2 dormitórios, 60 metros quadrados em Cotia custa aproximadamente X, em Osasco custa Y. Só para a gente ter uma comparação mais fiel. Sim. O ticket médio Cotia, do 26 para cima, é média de R$5.000. Número da Granja a gente fala de 7, 8, 9. Falando isso comparado às cidades, se hoje a pessoa paga aqui em 60 metros 300 mil, em Osasco ele vai pagar 450. Né? Em Barueri, mesma faixa. Então, a questão metro quadrado é onde que impacta muito. Aqui ainda é barato para se comprar. Né? Então, se o cara ganha 5 mil, financia 200. Tem uns 50 postos, beleza, pega uns 250. Mas se ele tiver em Osasco, ele financia os mesmos 200, só que o imóvel lá está 400 mil, tem que dar 200 mil de entrada. Então afasta ele do cenário da compra. Então, se a gente for fazer um levantamento hoje de novos moradores, Cotia, em Budas Artes, Itapecerica, Taboão, Osasco, Barueri. Tá vindo pra cá. Tá. Pelo poder de compra. Sim. Vocês acham que vai chegar um momento que vocês vão falar assim, não vou vender mais aqui em Cotia não, que não tá cabendo mais ninguém, deixa eu ir pra outro lugar. Ainda bem que Cotia é grande. Não, agora você acabou de falar que Cotia ainda tem muito ainda para crescer, tem esse potencial. Eu não sei se vocês conhecem a estrada da Represinha. Conheço. Né? Foi feito um asfalto novo agora. Sim. De mais de 7 quilômetros. Que vai até o Caputera lá. Exatamente. Isso. Ali começaram a abrir loteamentos para condomínios de casa, de apartamentos. É uma área, se a gente olhar por cima do satélite, tem muito o que se expandir, cabe muito condomínio ali. Nossa. Então, sim, se a gente for avaliar, por que gastaram lá para fazer 7 km de asfalto?
porque querem direcionar o pessoal para ir para lá. Porque Olha lá só. tá vazio. Então você que mora aí, ó, na região da Represinha, como eu, já vai se preparando. Te prepara, mano. Te prepara. Vai ter um lado. Tem os prós e contras. Tem os Tem. prós e contras. Assim, é benéfico o crescimento. Você traz mais comércio pro local, você traz, né, fonte de renda. O que eu vejo em Cotia é assim, tá vindo muitas pessoas que continuam trabalhando fora de Cotia. Uhum. Ou seja, as pessoas que vêm pra cá, eu tô falando, generalizando, tá, gente? Lógico que tem cada caso, é um caso específico, mas assim, o que eu vejo é assim, as pessoas estão vindo morar pra cá, continuam trabalhando fora da cidade, não consomem na cidade. Ah, Entende o sim, que quer dizer? muito ainda. Tem Então, muita lógica basicamente, aqui. só paga o IPTU, entre aspas, lógico, mas assim, e não consome na cidade. E aí, o comércio local, ele fica deficitário. Porque as pessoas, durante o dia, elas estão na Paulista, elas estão em São Sim. Paulo, elas estão Ah, em mas Barueri, estão em Osasco. Aham. Então, eu acho que a dificuldade do comercial crescer na cidade é por isso. Mas falta incentivo também, Também né? falta incentivo. De política pública, da Exato. parte governamental, A parte dizendo go- assim. Falta Lógico que incentivo falta. aí, né? Não, eu vi uma entrevista do prefeito de Osasco esses dias, ele falando, cara, quando a gente trouxe o Mercado Livre pra cá, a gente diminuiu muito o imposto pra eles. Cara, quantas notas é emitida por segundo? Uhum. Entende? Então, às vezes, falta, assim, um incentivo Uma de iniciativa, trazer... né, de- Uma iniciativa de trazer, ou para as empresas pequenas e médias, ou para as grandes indústrias, que Cotia tem grandes indústrias, mas nos últimos anos a gente vê uma ou outra saindo, daqui a pouco vai virar só pessoas. E eu tenho um medo, assim, como morador, da cidade se tornar só dormitória. Basicamente, que as pessoas não fiquem aqui consumindo Cotia ainda durante o é dia. uma cidade dormitória? Vocês avaliam dessa forma? Hoje? Antes era, mas hoje Eu não há, assim, ela tá mudando. tá mudando. Por exemplo, nós tivemos ali no 39, né, um polo comercial que está sendo finalizado do Alphaville. Vai ser um Alphaville comercial. Tá tendo um efeito inverso, Vargem Grande Paulista. Tá começando a se firmar como uma cidade de negócios. Né? O espaço que ela tem para se expandir tá levando também algumas empresas para lá. Né? E aí, se a gente for empurrar mais para o fundo, vai para São Roque. Então, tá começando a mudar um pouco o sentido. Em vez do cara descer para São Paulo, ele tá sobe indo pra lá. pro interior. Entendo. E aí faz esse bate e volta mais fácil, né? Ah, sim. Já está congestionando pro lado de lá. Então você vê como é Verdade. que é. Né? Então, já foi, né, uma dormitória, mas hoje eu entendo que já está mudando um pouco o perfil, digamos, para ficar um meio a meio. É que sabe o que pega também? Cotia é muito grande, né, meu? Porque... Territorialmente falando. O cara lá de Caucaia, ele pode trabalhar em Cotia e mesmo assim ele está, sei lá, quantos quilômetros de casa, sabe? Sim. Ele pode estar, sei lá, 40 quilômetros de casa na mesma cidade. Isso. É muito louco isso, né? Isso é verdade. Então ele mora em Caucaia, por exemplo, e trabalha na Granja Viana. Olha a diferença de espaço que tem. São 30 quilômetros e de volta 60. E qual que é a opinião de vocês sobre um assunto que agora não está sendo tão discutido, mas foi até alguns meses atrás, que é a verticalização, né? Acho que está até, inclusive, um dos pontos mais polêmicos do plano diretor. Sim. Queria saber a opinião de vocês, que são do ramo, são da área. Verticaliza, não verticaliza, prós e contras, como é que vocês avaliam? Mica? Olha, hoje eu ainda vejo muitas pessoas buscando por casas, Ah, é? sim, Certo. né? A gente tem um exemplo mesmo muito grande aqui no KM26, né? Que faz divisa ali com o Embu das Artes, né? Então, o sonho ainda da casa ainda é a preferência das pessoas, né? A verticalização é para um segundo plano, sim, se realmente não couber. Né? Entendi. Aí sim, para que eu possa ter uma iniciação, né, uma compra, que dali eu faça o upgrade. Né? Cotia, o perfil é casa, né? Assim, toda a ideia da cidade e tal. Tanto que se a gente for avaliar entre pros empreendimentos de construção horizontal e vertical, tem muito mais horizontal. Só que tem um outro ponto. O cara vem de São Paulo para Granja e fala assim, não, eu vou comprar uma casa por 1 milhão.
Ele vem com a ideia que vai comprar a casa. Ele vai comprar uma casa de hoje de 90 metros quadrados, semi-geminada, no miolo da granja. Ele fica revoltado. Porque ele mora em São Paulo, talvez nos 60 metros, mas ele está bem localizado num apartamento. Então, essa verticalização, no meu modo de ver, ele vai ter um impacto positivo para médio e alto padrão. O cara que quer morar aqui, mas que ele não aceita morar num condomínio de casa, porque ele não quer esse conceito de casas juntas. Então, assim, quer saber? Então, fico no apartamento, pego talvez uns 100 metros, que aí seria mais ou menos essa faixa, 100, 120, e moro numa cidade que eu me sinto, porque Cotia pra gente é urbano interior. O cara que ele quer estar perto do verde, mas não tá longe da cidade, ele tem que morar aqui. Tem pessoas que vêm para cá por conta desse motivo. Então, acho que para médio alto vai ter um impacto maior. Financeiramente, vai fazer a cidade aumentar, né, os seus ganhos, né? Não vai aumentar a oferta de imóveis, eu digo, tipo apartamentos, e com isso ter mais opção, uma oferta maior, e a demanda, e aí ter aquela questão, de repente, de em alguns casos, baratear imóvel, tendo uma verticalização? Eu não acho. Você acha que não? Não, porque quem mora em apartamento entende que morar em casa não é seguro. Né? Atendemos muitos clientes que, quando a gente tenta, às vezes, mudar um pouco a ideia do cliente, porque ele não cabe nesse cenário, fala assim, não me sinto seguro. No apartamento, tô fechado, tem a portaria lá embaixo, tem um elevador para subir e tal. E a pessoa se sente melhor dessa forma. Qual que é o perfil que compra mais apartamento? Os mais jovens, o pessoal de mais idade? Qual que é o perfil que procura apartamento? O pessoal de mais idade, porque, usando o exemplo da nossa região, né, a gente fala sempre de ciclos, né? O cara que mora na granja, família grande, casa grande, os filhos foram embora, seguiu suas vidas, aquela casa enorme, custo alto e escadas. Então, você tem um pessoal mais velho que começa a mudar, menos é mais. Tô cansado, não tenho tempo, não quero ficar preocupado com isso daqui. Uma coisa um pouco mais compacta e plana, né? Jovem aqui, eu não vejo como um comprador, porque a gente está distante do metrô, de algumas universidades, né? Eu não vejo nesse potencial comprador no sentido apartamento, né? Tá. Tem um casal, de repente o casal que tem um primeiro filho e tal, mas ou seria esse casal ou seria um pessoal mais velho. O jovem eu não vejo nesse sentido hoje aqui. Talvez se toda a promessa do metrô de fato venha a acontecer, né? Aí se mude, aí de repente as verticalizações próximo façam sentido para fazer mais estúdios e tudo mais, e a gente talvez traga um pouco mais do perfil de São Paulo para Cotia. Entendi, raciocínio lógico mesmo. Porque a gente está perto de São Paulo e ao mesmo tempo longe, né? É meio louco. Não, aqui é... Assim, se você por acaso ir de Dá madrugada... uma preguiça ir pra São Paulo, às vezes, se né? por acaso você tiver que ir para São Paulo de madrugada e der sorte e não pegar nenhum tipo de congestionamento e tal, você olha quanto perto a gente está. Uhum. Aí quando você volta no horário de pico, aí você vê o quanto longe a gente está do mesmo Parece que lugar. nunca chega. Parece que nunca chega. Agora eu queria contar um pouquinho pro pessoal sobre uma experiência que eu tive com esse casal aqui. Pô, legal. Porque, assim... Você acabou de falar que conhece o William há 8 anos, então, pô. Então, assim, a experiência anos. que eu fiz uma aquisição e fez uma locação com eles. E como é que você se sentiu? Você se sentiu frustrado em algum momento? Não. Deixa em off. Aquela frustração. Não, brincadeira. Mas assim, o que eu gostei basicamente do Depoimento serviço real, vai lá. real. E o William sabe que eu sou direto, de vez em quando eu falo, William, isso aqui. Mas assim, é a questão de segurança nas coisas, sabe? E de não ter a preocupação de cartório. Porque cartório, se vocês trabalham no cartório, eu não gosto de vocês. Desculpa. Não fala, no Eu generaliza. não
gosto do cartório. Eu não gosto do cartório. Não gosto do das pessoas. cartório. Ah, tá. Então, se você trabalha no cartório, eu não gosto do trabalho. É que De falar você, assim, eu eu gosto sei. de política, mas não gosto de político. É a mesma coisa. E tal. E eu não gosto disso. Essa questão burocrática, eu preciso ter tempo para fazer outras coisas. Burocracia Essa burocracia não é para mim. não entra na cabeça. E isso, vocês conseguiram me deixar um pouco mais tranquilo nisso e tal. É claro que a gente tem que mandar os documentos, é claro, a gente, igual no começo da conversa, né, tem que, basicamente, você abrir a sua vida financeira para o corretor, porque é ele que vai buscar coisas que encaixem Tem que ter a naquilo, né? confiança que Tem ele ter a falou confiança. diversas vezes aqui. Exatamente. Então eu me senti muito tranquilo nisso, e assim, eu lembro que em um caso ele falou, olha, você não vai se arrepender não, dá uma olhada, né? Por quê? Ele entendeu a minha necessidade naquele momento. Eu acho que isso é um diferencial. E mais do que isso, é o pós-venda. No sábado, por exemplo, eu mandei uma mensagem para o William e falei, e essa situação aqui? Eu até pedi isso, eu falei, eu sei que não tem muito a ver com o que você já fez, o negócio e tal, mas na hora ele, não, peraí, foi assim, sabe? Então, esse pós-venda, eu acho que ficou muito interessante para mim, porque em tese eles já receberam o que é deles, tá tudo certo, mas não, continuam ainda fazendo, dá para fazer isso, dá para ajustar aquilo. A então, consultoria, a assessoria continua, entendeu? Então, Legal, acho isso que ficou muito legal. Essa é a minha experiência, tá? Eu sei que não dá para agradar todo mundo, pode ser que um ou outro tipo não agrada, mas para mim, pessoal, então, mas essa filosofia de trabalho deles é legal. Trabalho, eu gostei. Então, se você está procurando algum imóvel, na minha visão, deixa eu só pegar o nome CSN. aqui. CSN 360 CSN? vale bastante a pena uma consulta. A sigla? Coelho Saita Negócios. Coelho, sobrenome. Mas agora vamos falar, já que a gente tocou no assunto, antes de começar o programa, você falou que você já teve um nome de guerra aí, não? Como é que funciona esse esquema dos nomes aí que você está falando? Então, quando você está no lançamento de, seja lá qual produto, né? Você tem que ter um nome de trabalho. Como são diversos corretores, é normal ter vários Williams, vários Rudnys, Marcos e tal. Rudney, deixa eu te pausar. Vai ser um pouco difícil. Você pode falar de vários Williams, vários Marcos, vários Andrés, vários Rudneys, não vai ter. Rudney, não. Acho difícil. Vai lá, continua. E aí, assim, para não criar um conflito de interesse ou dúvida quanto à questão entre os parceiros de negócio, quando tem mais de uma pessoa com o mesmo nome, você tem que ter um nome de guerra, um apelido comercial. Apelido comercial, que legal esse nome. E no meu caso, né, eu usei o nome Apolinário durante um período da minha vida profissional, porque já tinha um outro William cadastrado primeiro e tal, tem uma questão de respeito pelo processo, né? Mas quem deu o nome Apolinário? Você que escolhe o nome ou alguém que... Então, a gente faz uma relação de nomes, tenta ver qual que você se encaixa mais. Você se encaixou no Apolinário, então? Você se olhou no espelho e falou Apolinário. Na verdade não foi muito bem assim, né? Tá. O meu gerente falou, tive um corretor, o cara chamava Apolinário, vendia muito e tal, que não sei o quê. Você falou, deu aquele empurrão, né? De leve. Né? Assim, vai nessa que vai dar certo, vai dar sorte. Superstição, o nome. E aí o nome dele vendia, cara. E aí eu encarei, né? Assumi a ideia e depois acabei me acostumando. Aí eu era mais Apolinário do que o William. E tudo certo. Mas vendeu mesmo bem, não? O nome ajudou? Poderia ser melhor. O William tem mais VGV, vamos fazer essa forma, né? Tem mas como cliente eu acharia estranho. O quê? Não, é porque assim, a gente encontrar alguém que você tá toda nessa situação com um nome fictício. E depois você descobriu um nome real. E o pior é assim, o cara já vai com receio. Exato. Aí vê que o cara tá com outro nome. Meu Deus do céu, deixa eu ir embora. Exato. Mas já aconteceu alguma situação assim? Então. Quando a gente faz a venda, né, tem a planilha de vendas e tal, tem o nome dos envolvidos. Aí começa a aparecer lá o nome fulano de tal, e nada a ver com os nomes, né? Aí o cara falou, entrou numa furada. Se o nome já tá assim, imagina o resto, né? Mas a gente explica pro cliente, né, o porquê disso, e ele acaba compreendendo, né? E de fato é melhor, porque de repente eu tô esperando um cliente, aí o cara não me avisou, aí o outro tá lá, aí vai dar uma confusão, vai achar que houve ali uma sacanagem, na verdade não houve, foi uma falta de comunicação. Então é a solução que o mercado imobiliário é dessa forma em qualquer lugar. Até hoje. Agora explica um pouquinho, eu já ouvi muito de corretor, essas coisas aí, de roleta.
Eu queria entender. Roleta. Roleta? Você vai entender. Não é roleta russa. Não é, mas é tipo isso, né? Quase mais isso. ou menos. Como é que funciona? Sim, Curiosidades do ramo imobiliário, vai. apesar da gente não ser, né, um CLT, a gente tem compromissos comerciais e tal. Então, como geralmente lançamentos se envolvem diversas pessoas, se faz um sorteio sempre no início do período da manhã e da tarde para definir quem que vai ser a sequência de atendimento. Então, não é por ordem de chegada. O cara chega às 6 da manhã, problema dele. Ele pode ser o último da relação, né? Aí é feito lá, né, um sorteio para definir a sequência, né, de atendimento do dia, porque pode, de repente, chegar um cliente, estava passando ali de carro, achou bonito lá o decorado, né, a maquete, vamos dar uma olhada. Aí esse corretor que foi o número 1, por exemplo, da roleta, né, ele vai ser o primeiro atendimento. E assim vai, né, gradativamente. Aí geralmente isso ocorre, né, durante a parte da manhã e da tarde. Muda, na tarde faz uma outra e assim vai. De certa forma também dá oportunidades para que todos possam, digamos, que ter a mesma chance de também vender. Não só pelo seu trabalho comercial, de ligar e tudo mais, mas de repente também uma pessoa que passou ali e gostou, né? Então é um dos formatos que você pode estar ganhando um cliente. A agência de carro também tem isso. Tem isso também? Tem, concessionária de carro, tem isso. A roleta. Um dia eu conto a experiência de comprando meu carro, que foi muito engraçado. Mas vamos deixar para uma próxima. Eu só queria que eles falassem um pouco... Para finalizar, já falou horário. Sim, a CSN. Vocês falaram bastante aí do dia a dia do trabalho, mas eu gostaria que você falasse agora para os possíveis futuros clientes que vão ver através desse podcast e vão se tornar clientes de fato de vocês. Diferencial, por que ir até a CSN para adquirir, concretizar o sonho da casa ou do apartamento? A CSN 360 graus... 360 graus. Foi pensado no sentido de mostrar para o cliente que a gente tem a competência e entende de todo o processo. Porque o cara do lançamento, ele não sabe fazer um contrato, muitas vezes, né? Às vezes não sabe nem fazer uma negociação. Ele vai lá, mostra o decorado para o cliente, aí vem aqui meu gerente ou meu coordenador. E aí aquele profissional segue adiante com a negociação. Isso priva muito, né, pessoas também que possam desenvolver. Apesar de ter começado no lançamento, sempre tive a preocupação de evoluir, de entender, de não depender de ninguém para tocar um processo. Quer me deixar pé da vida, eu ter que passar algo para alguém fazer do processo e o cara pisa na bola. E eu não posso fazer nada porque depende dele resolver. Sim. E o cara tá me apertando do outro lado porque ele quer uma resposta. Então, para minimizar essas questões, né, a gente buscou muito conhecimento e continua buscando. Sim. Então, 360 porque é uma coisa muito completa. Entendimento documentacional, de processo, gestão processo, bancário e assim por diante. E por que a gente faz um trabalho bacana e você deveria nos procurar para poder comprar o seu imóvel, realizar seu sonho? Porque a gente tem um olhar humano, né? Eu costumo dizer que o meu ganho é uma consequência de um bom trabalho, né? A nossa comissão, nossos honorários, né? Então, se eu realizar se eu atender a expectativa da pessoa, com certeza aquele dinheiro vem para mim de uma maneira mais abençoada também. E esse é o nosso lema, né? Então, quando a gente atende um cliente, a gente procura entender o perfil da pessoa, procura entender a sua dor, a sua necessidade. Há casos que a gente tira o cara de um projeto e coloca em outro porque a gente entende que aqui vai dar problema, porque ele às vezes quer ser um pouco mais radical, ele vai assumir um risco muito alto e não pode dar certo. Há casos, né, infelizmente aqui na região tem algumas empresas que estão com problema de entrega assim, mais sérios. Eu falo assim, olha, aqui eu não vendo. Pô, mas então não. Você quer comprar? Tudo bem, mas não vai ser comigo, né? E nem com a Mica, porque você vai me cobrar depois e eu não vou conseguir te atender, eu não vou conseguir te solucionar seu problema.
Então a gente basicamente busca transmitir para o cliente que a gente tem a competência necessária para ele ter a melhor experiência possível. E essa é a nossa preocupação. Eu não procuro enfiar qualquer imóvel no cliente, só tenho esse. Falei agora mais cedo com o cliente que quer uma situação um pouco mais para granja, mas o orçamento dela não está muito de acordo lá. Já fui sincero, falei assim, olha, a situação é essa. Pô, mas vou continuar procurando. Tudo bem, direito seu. Mas a gente, que conforme vai tendo experiência e tempo de mercado, a gente sabe o que tem e o que não tem. Eu costumo dizer o seguinte, se eu atender uma pessoa e não vender, o que eu ganhei? Eu não ganhei nada. Então não tem um porquê omitir, né, uma informação. Senão eu não vou ganhar minha comissão, reflexo do meu trabalho, né? Então, basicamente é isso, fazer a leitura, ouvir o cliente, como a gente teve uma experiência super positiva, né, entender a necessidade do Rudney, transmitir uma oportunidade que de fato era muito boa, e assim, bateu tudo bem, né? E quando o cliente consegue abrir isso e consegue confiar no que a gente está passando, a gente consegue de fato colaborar para ele poder ter um bom resultado. Uma boa experiência né? também. Isso aí. Então, pessoal, só para finalizar o programa de hoje, eu queria dizer para vocês. Pensou em imóvel, tá ali analisando situações, dá uma ligadinha lá pro William, pra Mica, que eles vão poder te orientar um pouco melhor. Na descrição tá aí vai por aqui. o Instagram deles, site, né, os entra lá no contatos. site, é bem legal, porque você já tem umas opções. Muito legal. Você já pode dar uma espiadinha em umas opções que eles têm ali, meio que a pronta entrega, outras possibilidades, com certeza, se você, preciso disso, né, eles vão atrás com toda certeza. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações dele. É isso aí. Neto, obrigado por mais um programa. Isso aí. Gostei muito, viu, de conhecer vocês, a filosofia de trabalho de vocês é humanizado de fato. Parabéns aí, viu? Parabéns. E obrigado pela oportunidade de bater um papo aqui com a gente no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, pela abertura. E estamos aqui para fazer a diferença, né? Ajudar pessoas a tomar decisões corretas e serem felizes, né? É isso aí. Obrigado, Mica. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.